Dados do Censo Demográfico do IBGE 2010 apontavam que 23,9% dos brasileiros possuíam algum tipo de deficiência. Em todo o Brasil, vivem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física ou mesmo intelectual. Nessa estatística, estavam incluídas qualquer pessoa que precisasse de auxílio para desempenhar funções visuais, auditivas, motoras, entre outras. Quem usasse óculos de grau, por exemplo, por mais baixo que fosse esse grau, já seria considerado pessoa com deficiência. Em 2018, no entanto, o IBGE fez mudanças no Censo 2010 para adequar sua pesquisa sobre pessoas com deficiência aos padrões internacionais. Para isso, o IBGE adotou as orientações do Grupo de Washington de Estatísticas sobre Deficiência, formado por representantes de institutos oficiais de estatística e organizações da sociedade civil. Baseado nos padrões GW, o último levantamento feito em 2019 e publicado como parte da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, aponta que 8,4% da população brasileira acima de 2 anos de idade tem algum tipo de deficiência. Essas mudanças nas classificações do censo do IBGE, porém, estão longe de um consenso, seja entre especialistas ou as pessoas com deficiência. Para a jornalista, mestre e especialista em comunicação inclusiva, Renata Giuliotti, em sua pesquisa sobre jornalismo humanitário inclusivo, concluída em abril, a deficiência deve ser entendida não só a partir do modelo médico, mas como uma junção do médico, social e biopsicossocial. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na última atualização de 2019, adota 3 modelos de deficiência reconhecidos pela OMS. O primeiro é o modelo médico, formulado pelo sociólogo americano Sadznag, no qual a deficiência é entendida como um impedimento físico, sensorial, intelectual ou mental do indivíduo e suas consequências pessoais e sociais. O segundo é proposto pela União dos Deficientes Físicos contra a Segregação, o PIAS, modelo social no qual a deficiência é reconhecida como uma construção social criada pelo ambiente que gera exclusão. O terceiro modelo, o biopsicossocial, publicado pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF-OMS, resulta da integração dos modelos médico e social e considera a deficiência parte de uma condição de saúde que gera deficiência, considerando para isso os fatores contextuais. A falta de entendimento dessas abordagens ou a sobreposição do modelo médico ao social, por exemplo, contribui para a perpetuação de uma abordagem capacitista, que prorroga e atrasa a inclusão da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é vista na sociedade ainda com muita pena, né? Um dia eu estava acompanhando uma pesquisa oculto e a pergunta era assim: você tem pena da pessoa com deficiência? Aí uma moça respondeu de forma muito espontânea: pena não, tadinho. Porque a percepção que as pessoas têm sobre deficiência é tristeza, é luto, é falta de vontade de viver. E eu não sou assim. Não acredita? Eu vou te dar 10 situações em que até você vai querer ser cego. 10 momentos em que até queria você também. Então as pessoas ainda acabam tendo uma visão muito estereotipada de como é uma pessoa com deficiência. As diferenças do meu funcionamento inserido numa sociedade que não é inclusiva fazem com que eu tenha muitas dificuldades, né? E que poderiam ser amenizadas caso a inclusão fosse mais real. Porque a inclusão não é um favor, a inclusão é um direito nosso. O meu sonho é isso, é aumentar cada vez mais a acessibilidade e que as pessoas com deficiência possam estar fazendo parte da sociedade, assim, sem ter que pensar muito na acessibilidade, porque a gente fica pensando demais assim. Então, que no futuro a gente não tenha que pesquisar se um ônibus é acessível, por exemplo, porque todos os ônibus vão ser acessíveis, você não precisa mais ver qual ônibus é acessível. Oi! Pra quem não sabe, meu nome é Lucas, pra quem sabe também é Lucas, e eu tive a péssima ideia de gravar um vídeo. Aqui dando uma passeada no parque, para arejar a cabeça e pensar um pouquinho também. E o Resseguidos hoje vem com um novo presente, o presente de um fã anônimo, ou eu não sei porque eu recebi e não tem como ler,
Vamos lá, essa caixinha aqui, ó, será o que é? Eu sou Marcos Lima, sou jornalista de formação, mas sou comunicador de coração. Acredito que a comunicação quebra as barreiras com relação à pessoa com deficiência, porque preconceito é falta de formação. Eu faço isso no meu projeto História de Cego, que é um projeto multiplataforma. Eu sou atualmente o maior youtuber cego do Brasil e, juntando TikTok e Instagram, tenho cerca de 600 mil seguidores nas redes sociais. Eu sou o Lucas, eu tenho 24 anos, eu sou estudante de psicologia e aos 20 anos eu recebi o diagnóstico de autismo. Depois de muito tempo procurando entender o que é que tinha de errado comigo, eu descobri que não tinha nada de errado, sim que era a questão do autismo. Eu tenho uma página no Instagram, onde eu tô sempre postando algumas coisas, informando, desmistificando sobre autismo e sobre superdotação. E, no geral, é isso. Meu nome é Ricardo Shimozakai. Eu sou especialista em acessibilidade, inclusão e turismo. Eu dou consultorias, cursos, palestras. Tudo isso eu comecei depois da minha lesão, né? Que aconteceu num sequestro relâmpago em 2001. Eu levei um tiro e a partir daí eu comecei a ver as questões de lazer, né? De passeios, viagens, que era uma coisa que eu gostava muito. Então eu comecei a trabalhar para a questão do turismo acessível. E agora eu ampliei um pouco mais a questão e trabalho para acessibilidade em geral, para todos. Perceba a falta de estrutura desse lugar. Aqui você tem uma vaga reservada para pessoas com deficiência, ok, devidamente sinalizada, sinalização vertical, sinalização horizontal ali no solo, né? Ela é meio que um recuo, tanto que vocês veem ali na frente, né? Ela dá um desvio na calçada. Mas se o carro ele for até ali na frente, certo? Ele até consegue abrir a porta. Depois que a porta abrir, vamos dizer que eu não vou ter espaço para sair com a cadeira de rodas. Que a porta abre mais ou menos por aqui. E daí vai ficar esse poste aqui que não vai me impedir de dar ré, né? Eu comecei na internet com um blog, porque eu sempre me senti muito mais à vontade escrevendo do que falando. E o blog era muito bacana. E aí, final de 2016, eu comecei a fazer vídeos no YouTube, as pessoas falaram que eu tinha que fazer e tudo mais. E eu demorei 1 ano para chegar a 100 inscritos. Não é 100 mil, não, 100, 100 inscritos. E era muito desanimador, às vezes eu passava meses sem postar, porque eu tinha uma ideia, achava brilhante, eu botava lá e ninguém via. Depois o canal começou a crescer, felizmente hoje no YouTube eu tenho mais de 300 mil seguidores, mas as minhas redes sociais acabaram se expandindo também para Instagram, né, e TikTok conforme foram as necessidades, né, do que a sociedade pede, do que a sociedade consome. Eu criei o perfil em 2019 só para postar os meus desenhos, assim. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo que... não foi bem viralizar, assim, mas eu fiz um vídeo dizendo o que eu achava de estranho nas pessoas que não são autistas. E aí isso deu uma viralizada e bastante gente passou a me seguir. E aí quando eu fazia posts sobre autismo, e até hoje, né, muitas pessoas compartilham. Acredito que porque é uma visão diferente de um profissional falando sobre autismo, que também é importante, mas é essencial que tenham pessoas autistas falando sobre autismo, porque daí a gente fala sobre como é ser. Porque só uma pessoa autista pode falar como é ser autista, logo que as outras pessoas podem apenas falar sobre nós e não falar por nós, né? Eu já há muito tempo, né, eu criei um blog. Na verdade, esse blog não tinha intenção nenhuma a não ser compartilhar fotos de passeios que eu fazia com meus amigos. Foi um dos primeiros blogs a trabalhar, a falar sobre a questão da acessibilidade. E daí, quando eu comecei a trabalhar com turismo, eu fui colocar essas informações sobre turismo, lazer, acessibilidade no blog. Graças à internet, eu já dei palestras em vários países, no Brasil inteiro e em vários países. Pelas pessoas me conhecerem pela internet, às vezes, como agora teve um problema numa linha de trem turística lá em Curitiba, uma pessoa lá que fez esse passeio achou problemas, ele falou com o dono da empresa
e falou para entrar em contato comigo, porque eu ia saber resolver esse problema. As pessoas precisam ter atitude de ser inclusivo e de colocar acessibilidade, né? Já que você é autista, me tira uma dúvida. É verdade que autistas nunca mentem? É verdade? Legal. Hoje você vai poder ir na minha casa e me ajudar com a mudança, né? Poxa, eu adoraria, mas é que hoje eu tenho que levar o meu hamster na aula de natação dele. É que semana passada você já não foi, lembra? Que você falou que seu hamster tinha morrido. Cego sabe ver letras? Espalhei um monte de letras por aqui. Vou tentar adivinhar quais são. Vamos lá, atenção, ó. Começamos com H. Adoro essa letra. H do meu segundo nome, Marcos Henrique. Muita gente não sabe que eu sou Marcos Henrique. Vamos ver, pegar a segunda letra aqui. Isso aqui é um C. A gente está sendo protagonista. Eu sou protagonista do meu canal. Eu sou protagonista das coisas que eu faço. Eu recebo muito retorno positivo, assim, tanto de pais de autistas que disseram que mudaram a postura deles frente aos filhos, tanto questões de terminologias, como deixar de usar termos capacitistas como anjo azul, pessoa especial, tratar como um coitadinho, esse tipo de coisa. E principalmente o que me deixa mais feliz é de profissionais que passaram a rever a postura deles frente a pessoas autistas e das próprias pessoas autistas que se sentem representadas por alguma postagem, que se identificam, porque eu sei o quanto isso é valioso e precioso. Eu estava no aeroporto de Confins uma vez, desembarcando, e de repente eu senti que uma moça me seguiu, e ela me parou, e ela falou assim: Marcos, e se apresentou. Eu acompanho muito seu canal, eu tô perdendo a visão, eu enxergo muito pouquinho, e acompanho muito você na internet. E eu queria te dizer que eu aprendi com você que existe vida após a cegueira, que é uma frase que eu sempre falo no canal. Então nesse momento eu percebi, caramba, realmente o que eu faço tem impacto nas pessoas, e não só nas pessoas que não possuem deficiência, que eu sempre achei que fosse ser o meu público. Para mim o meu público é pessoas sem deficiência. Quando eu entendi que pessoas com deficiência também me seguem, também acham interessante o que eu digo, para mim foi uma virada enorme. Meu nome é Mariana Silva, eu sou jornalista, atualmente trabalho na TV Rede Minas, TV do Estado. Eu sou mestre em comunicação pelo programa de pós-graduação, pelo PPG-Com, da UFMG. Fui a primeira mulher com deficiência a concluir um mestrado nesse programa de pós-graduação em comunicação. Atualmente eu sou doutoranda também no PPG-Com da UFMG, em comunicação social. O meu objetivo é entender como que algumas ideias pesam sobre os corpos das mulheres com deficiência. Pessoas com deficiência vão usar as mídias para falar de si da maneira mais real possível, de como é ser uma pessoa com deficiência, né? Eles contam para as pessoas o que é ser uma pessoa com deficiência a partir da perspectiva de um produtor de conteúdo midiático que vive a experiência da deficiência. E é diferente, né? Você pensar no jornalista que vai lá fazer a matéria: fulano, apesar das suas deficiências, conseguiu um emprego, do que a pessoa com deficiência que vai virar e falar assim: então, gente, hoje eu consegui um emprego, olha que legal. O jornalista que não vive a experiência da deficiência e produz conteúdo para as mídias, ele vai produzir com um olhar, como é que eu vou dizer, viciado. Enquanto que a pessoa com deficiência que vai usar as mídias, e usando esse conceito de mídia de uma maneira ampla, vai usar as mídias para falar de si, ele vai falar de si. É diferente, sabe? Essas pessoas com deficiência que estão usando as redes sociais, o YouTube, o Instagram, TikTok, qualquer outro perfil, que está usando essas redes sociais para se expressar, para contar de si, ela está prestando um papel social, sim, para contribuir com uma mudança, né, de formiguinha nessa sociedade capacitista que a gente vive, mas também é um papel de ensino. É quase como se esses influenciadores digitais fossem explicar para as pessoas que não vivem a deficiência como realmente é viver a deficiência, sem carregar nas tintas, né? Sem carregar nos estereótipos. Então, assim, eles estão ali para falar que, olha, viver com deficiência é isso, não é isso, nem é isso, nem é isso. O influenciador digital com deficiência tem conquistado alcance, credibilidade e o reconhecimento de seus seguidores. Esse feito tem contribuído para reverter a subrepresentação das pessoas com deficiência no Brasil, excedendo aos discursos de superação e capacitismos que histórica e culturalmente são usados para falar sobre pessoas com deficiência.
Mas assim como ocorre fora da internet, esses criadores de conteúdo constantemente são resumidos às suas deficiências, ampliando os riscos e os limites da história única. Essa abordagem reduz os sujeitos a uma só identidade. Neste caso, a de uma pessoa com deficiência que estaria habilitada a falar apenas e exclusivamente sobre esse assunto. Eu acho que isso reflete um pouco do que acontece na sociedade, né? Os influenciadores que são brancos, que são héteros, que têm um certo tipo de beleza, eles falam sobre tudo, né? Eles falam de marcas de perfume, de marcas de roupa, de viagens, de tudo. Os influenciadores com deficiência, eles falam só sobre questões envolvendo a deficiência, o que é ruim, porque apesar de eu falar sobre deficiência, eu sou uma pessoa com muito mais coisas. Minhas conversas não são só sobre deficiência, eu poderia falar sobre outras coisas. E é uma pena que ainda me vejam, né, a mim, a todos, acredito eu, todo mundo que tenha esse título de influenciador, sendo pessoa com deficiência, dessa forma. Eu penso que a mudança, ela já está acontecendo, ela é real, mas ela é lenta e gradativa. Porque assim, se você for parar para pensar na história da deficiência no mundo, né, eu vou voltar bastante no passado para chegar no presente, mas é importante isso. Pessoas com deficiência eram jogadas em valas vivas. Pessoas com deficiência eram abandonadas para morrer nas florestas. Pessoas com deficiência eram escondidas em quartos. Pessoas com deficiência eram tidas como demoníacas. Pessoas com deficiência na Segunda Guerra foram mortas porque o custo social de manter essas pessoas para o Estado era muito alto. Então, assim, a gente vem de uma história de opressão, de crueldades, que ela é muito longa. E o fenômeno das redes sociais ainda é muito novo, é muito recente, ainda que seja potente, porque ele alcança muitas pessoas. Então, assim, eu sou super otimista, mas eu sou uma otimista realista, sabe? Eu entendo essas potências, essas mudanças, mas eu também entendo que isso é lento. Mais lento do que eu mesma gostaria. Assim. Para mim, tinha que ser mais rápido. Porque a urgência da vida das pessoas com deficiência é agora, não é depois, não é na próxima geração, é agora. Porque nós não nos resumimos a ter uma deficiência, mas nós somos seres singulares e possuímos diversas outras características também. E acho que tudo isso tem sido passado nas redes sociais e tende a aumentar cada vez mais. A mensagem que eu quero passar é para as pessoas com deficiência, e que eu sempre costumo falar isso, né? Incentivar elas a participarem da sociedade, mesmo com as dificuldades que a gente tem. Isso que eu acho que é por esse caminho que a gente vai ter a mudança. Existem algumas coisas que a gente está até cansado de dizer, mas que infelizmente ainda precisam ser ditas, né? Como, por exemplo, que autismo não é doença, que autismo não é um erro a ser corrigido. É até difícil a gente dizer para uma pessoa autista ter orgulho de ser autista, sendo que ela cresceu aprendendo que ser diferente é errado. Então é necessário também a gente falar com as outras pessoas que não são deficientes, que não são autistas, e dizer para elas mudarem a forma como elas nos enxergam e como elas enxergam o autismo. Ser cego me explica em muitos aspectos, porque nós vivemos uma sociedade com muito preconceito e com pouca acessibilidade, mas ser cego não me define enquanto pessoa. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. A janela do avião, na verdade faz tempo que não pego avião, e isso não é avião, mas a impressão é bem legal. Vai ser bom? Aham. Gostoso. Pô, parece... Caraca, já coração, amigo. Oi, gente! Tudo bem? Eu tô aqui hoje pra fazer um bar.
um barco mais bonito de todas. Vamos fazer? Pega folha de rabisco e atrás do rabisco é branco. Depois você dobra no meio, assim. Depois dobra assim também. Pega outra parte, faz assim. Pode apertar. Pega o outro também. Aperta. Pega buraco, enfia a mão aqui. Esse parte aqui, ó, pode cortar granito aqui pra fora. Coloca aqui também. Coloca aqui também. Pode apertar. Tá bem assim, ó. Com o dedo. E abre assim, com o dedo também. E pronto. Já fiz. Ficou bonito? Isso aí. Dê o like e tchau.